um outro assunto, uma outra notícia, a Argentina anunciou a criação do Conselho de Maio, um órgão destinado a implementar as metas do Pacto de Maio, que inclui reformas econômicas e sociais importantes. Com início em 30 dias, esse conselho será formado por representantes do governo, províncias, legislativos, sindicatos e também empresários. O presidente Javier Milei destaca o pacto como marco para o país, visando equilíbrio fiscal, reforma tributária e abertura comercial, entre outros pilares. Esse esforço conjunto busca atender às demandas da população por mudanças significativas e emergenciais. Alan Gani sempre monitorando essas movimentações na Argentina, a criação do Conselho de Maio. O comitê será responsável, Gani, por implementar as medidas econômicas prometidas por Javier Milei. Agora, sinalização importante para a população, mas para o mercado, né? É sinal que ele, Javier Milei, não é centralizador. Monta um conselho que vai debater justamente quais serão os parâmetros para implementar uma série de medidas. São 10 pilares, Gani. Exatamente. São medidas muito importantes que, se ele conseguir implementar pelo menos, 30%, são 10 medidas, coloca a Argentina aí na rota do desenvolvimento, né? E se de fato pegar tração, a Argentina, com todos os recursos naturais que tem, com uma população relativamente educada, a Argentina se tornaria aí um país desenvolvido em alguns anos. É possível, se a gente olhar o caso da Coreia, era um país agrário e em 30 anos se torna uma potência desenvolvida que no ramo de celulares concorre com empresas norte-americanas, carros, mercado automotivo, entre outros segmentos. E aí é fundamental, tem reforma previdenciária, reforma trabalhista, redução do gasto público, o Estado investindo onde deve investir, né? No caso de infraestrutura, cria ali também um marco em relação às questões ambientais. Em resumo, são medidas liberais. E a gente sabe que aonde há liberalismo econômico, há prosperidade. Se você pegar o índice lá da Heritage Foundation, né, o índice de liberdade econômica, e relacionar com o IDH, eu já fiz esse exercício, relacionar com o IDH, relacionar com o PIB per capita, a gente percebe que onde tem mais liberdade econômica, tem mais prosperidade, redução de pobreza. O grande desafio dele não vai ser do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, ele está certíssimo, é acertado. O grande desafio dele vai ser político, convencer as forças do atraso, do peronismo, do populismo, do esquerdismo na Argentina. Pois é, delegado Palumbo, esse Pacto de Maio estabelece essas metas econômicas e sociais destacadas pelo Gani, mas para a nossa audiência eu vou só mais uma vez reforçar, inviolabilidade da propriedade privada. Sugestão de Milei, equilíbrio fiscal, redução dos gastos públicos, educação com alfabetização plena, reforma tributária, discussão da coparticipação na legislação federal, exploração de recursos naturais, reforma trabalhista e abertura ao comércio internacional. Delegado Palumbo, gostou desse conjunto de metas? São interesses comuns a vários países da América do Sul, hein? Acho que até pra gente daria certo. Não, eu adorei isso, né? O Milei está seguindo a cartilha para ter um país próspero. Quer gastar menos do que você arrecada, você cortar ministérios, você diminuir o gasto da máquina pública, você diminuir cargos de livre nomeação. Ele está fazendo exatamente a cartilha. E entre os pontos que eu mais gostei aí foi a inviolabilidade da propriedade privada. Além de outros, como equilíbrio fiscal, dentre outros, né? Reforma tributária, ou seja, ele está seguindo a cartilha exatamente como tem que ser. Eu costumo dizer isso algumas vezes aqui participando do programa, não adianta, se você ganha 50, não precisa ser economista, você não pode gastar 70, você vai quebrar. Isso é muito fácil de se entender. E eu aprendi isso em casa, com a minha mãe. A minha mãe falou assim, não tenha cartão de crédito, você não vai ter dinheiro para pagar, não faça dívidas. Eu cresci com esses ensinamentos lá em Ribeirão Preto, com a minha mãe falando o tempo todo. Agora, se você tem um Estado pródigo que gasta pra caramba, é a receita para falência total. Depois tem que fazer o que eles estão fazendo, tributando, colocando taxas, tentando de alguma forma aí suprir todo esse déficit que eles mesmos estão montando.
Você, Luiz Felipe Dávila, também pôde analisar os itens, os pilares desse Pacto de Maio. Me parece que serviria para muitos países, né? Mas olhando para a Argentina, o que lhe parece? Como eu gostaria de ver um Conselho de Maio no Brasil com essa pauta, reunindo o que Milei está fazendo, reunindo representantes da sociedade para ser coautor nesse projeto. Olha, eu preciso primeiro fazer um meia-culpa. Eu suspeitava que Milei ia se perder politicamente. E o Gani sabe disso, a gente conversava muito sobre isso, porque eu tenho ojeriza populista. Eu acho que populista sempre erra a mão na política. Tudo que tem que fazer um objetivo de curto prazo e longo prazo, ele vai priorizar o curto prazo e sacrifica o longo prazo. E Milei, surpreendentemente, está sendo uma exceção a essa regra, né? O Milei está seguindo muito mais o que eu chamo do exemplo da Itália, da Meloni, que tem um pragmatismo muito grande para aprender politicamente. E é impressionante o grau de aprendizado político do Milei, com os erros. Ele aprende, ele erra, aprende e corrige o erro. Por que eu estou dizendo isso? Porque Milei errou muito no começo em aprovar o pacto dessas medidas, porque não se importou com o Congresso, falava que todo mundo era corrupto. No dia da votação mais importante na Câmara, ele estava lá em Davos e não estava aqui com a mão no telefone ligando para os deputados e cobrando voto. Então, mas ele errou, aprendeu. A matéria voltou para estaca zero na Argentina, começou todo o trâmite de novo e aí ele entrou em ação. Conversou com os deputados, conversou com os governadores, colocou pressão e aprovou na Câmara e no Senado. Então, primeira vitória política de Milei. O pacote já foi aprovado no Congresso Nacional. Agora chegou a fase da implementação das medidas. E o que ele faz? Ele cria esse Conselho de Maio. O que é o Conselho de Maio? Vai reunir representantes do Poder Executivo, ou seja, do governo, vai reunir membros do Congresso, senadores e deputados, vai reunir membros do sindicato, dos empresários e dos governadores. Ou seja, ele está reunindo a nação toda ali, representada num conselho, para discutir a implementação dessas medidas. Não é para abrir um debate teórico, vamos abrir a economia ou não, vamos fazer ajuste fiscal. Não. A função do conselho é implementar essas medidas, é discutir a implementação dessas medidas. Então veja que habilidade política para reunir os representantes da sociedade em torno do projeto que foi aprovado pelo Congresso e vai ser executado. E o Alan Gani trouxe um ponto fundamental. Quando essa agenda for implementada, não é se, agora é quando ela for implementada, a Argentina vai se tornar um dos países mais atraentes para o investimento externo. Por quê? Porque é um país que, como o Brasil, está longe das regiões de conflito, não tem animosidade política nem com China, nem com Estados Unidos, nem com Europa, nem com ninguém, vai receber investimento, porque esse dinheiro está em busca de lugares onde há segurança jurídica e onde há respeito à regra de mercado. Se a Argentina fizer isso, ela vai ser, sim, um destino importantíssimo de investimento. E isso vai fazer com que a economia na Argentina volte a crescer. Pois é, pontos importantes trazidos pelo Luiz Felipe Dávila. Agora, Gani, dá para dizer que Javier Milei conseguiu furar aquelas bolhas mais difíceis de resistência da população, da imprensa, da classe política, os posicionamentos do FMI, do Banco Mundial, os índices e os números que ele tem apresentado, você acha que acabam chancelando que essa será uma administração que certamente vai surpreender a todos? Eu acho que tem surpreendido, o jogo não está ganho, mas ele tem sido exitoso na sua missão. E veja que não é fácil vender esses conceitos, essas ideias, porque justamente vão contra o populismo, mas traz um ganho a longo prazo. A gente falava da doutrinação ideológica, é muito fácil, né? As ideias de curto prazo, vendendo mentiras, de que o Estado vai resolver
todos os seus problemas, que o Estado tem dinheiro infinito. Isso seduz as pessoas menos informadas. O discurso mais liberal, ele é mais difícil mesmo. E é difícil o convencimento da população, porque você está reafirmando, por exemplo, direitos de propriedade, trazendo a responsabilidade individual e sem nenhuma demagogia. E ele está conseguindo fazer isso com mérito. Tanto é que o FMI tem a chancela do FMI, do Banco Mundial, um otimismo em relação à Argentina. Tem tido mérito também na desaceleração dessa inflação e pelo caminho correto, no corte de gastos públicos. Tomara que Milei continue com toda esta velocidade, vencendo as forças do atraso, porque se for bom para a Argentina, também é bom para a gente. Pois é, agora, delegado Palumbo, a gestão de Milei vai bem em vários aspectos, mas também ele recebe muitas críticas, né? Muitos apontam que ele tem pecado e tem pisado na bola em alguns aspectos, por exemplo, em relação ao aumento da pobreza. Outros entendem que ele deveria se comportar mais como um presidente da República e menos como um popstar, mais ou menos algo próximo àquilo que o Dávila outrora chegou a criticar, alguns posicionamentos de Javier Milei. Ser excêntrico desse jeito, delegado Palumbo, mais ajuda ou atrapalha um presidente da República? Eu penso que nem sempre convém falar tudo o que a gente pensa, né? Ele está pecando um pouquinho na diplomacia. O viés político e ideológico não pode estar acima da diplomacia. Ele é um presidente de um país. Ele, na minha opinião, não pode vir aqui para o Brasil. Quer dizer, pode, tanto é que veio. Mas ele poderia ter avisado o presidente da República, independente de deixar o viés político e ideológico. Afinal de contas, é bom para os dois países. É bom para a nação, é bom para o povo brasileiro e para o povo argentino. Ele está pecando um pouco nisso, né? E parar de falar tanto, ele não tem que xingar a esposa de ninguém, não tem que ficar apontando o dedo para ninguém, ele tem que fazer a Argentina prosperar. E esse pacote vai fazer, acredito eu, como bem disse o Dávila, vai fazer a Argentina prosperar. Você, Dávila, o que a gente precisa considerar em relação a esse Milei popstar, ele oriundo da televisão, participou de muitos programas, era uma figura diferente, fazia muito sucesso nas redes sociais. Agora, na política, tenta se descolar um pouco daquela imagem, mas a gente ainda percebe alguns traços, né? Certa vez, não faz tanto tempo, ele participou praticamente de um show de rock. Cantou com aquelas costeletas, aquele jeitão meio maluco, faz muito sucesso nas redes, os jovens gostam muito de Javier Milei, mas alguns entendem que ele poderia se descolar um pouco daquela figura que fez muito sucesso, né? O cara da motosserra na campanha eleitoral, né? O delegado Palumbo tem toda a razão. É preciso separar o papel de chefe de Estado de um chefe político, certo? O chefe político, todo esse, vamos dizer, esse teatro do populismo, ele acaba conectando com as pessoas. E parte da vitória do populismo nas eleições é porque a política está desconectada do povo. Esse é o problema. Por isso que o populismo tem tanto apelo. O populismo tem apelo porque ele fala aquilo que o povo pensa, sente. O problema do populismo é que as soluções são erradas, mas que a conexão do discurso está certo. Agora, qual é o problema no momento em que você se torna presidente da República? Você tem que zelar pelos interesses do país. E quanto mais fanfarrão você é, menos credibilidade internacional você tem. E isso prejudica a Argentina na outra ponta, que atrai investimento, é ser um presidente previsível, confiável. Por isso que eu digo que o modelo aí é o da primeira-ministra da Itália, a Giorgia Meloni. Por quê? A Meloni fez isso. Ela ganhou com o discurso populista, foi se tornando cada vez mais pragmática, continua sendo a grande líder política do seu país, acabou de ser a grande vitoriosa das eleições parlamentares para o Parlamento Europeu, mostrando que é possível conciliar as duas coisas, um discurso de conexão com as pessoas e, ao mesmo tempo, agir como uma chefe de governo que zela pelos interesses do país. Eu acho que esse é um modelo que Milei deve perseguir para o bem da Argentina e para o bem também da América Latina, porque se a Argentina dá certo, como bem disse tanto o delegado Palumbo como o Alan Gani, vai servir de inspiração para demais países na América Latina e principalmente na América do Sul. Agora, Gani, só para fechar esse assunto, quando o Dávila enalteceu a criação desse Conselho de Maio,
dizendo que nada mais é do que uma amostra do que é a Argentina, com representantes dos mais diferentes setores. Uma pessoa que acompanha a nossa audiência bem lembrou e questionou, não sei se essa pessoa tem um viés progressista ou não, mas dizendo que o atual presidente da República também criou um conselhão com cerca de 250 integrantes das mais diferentes áreas, sobretudo empresários, ativistas e, segundo ela, representantes de minorias, para tratar de questões importantes do país. Queria que você fizesse um paralelo. É verdade. Esse Conselho do Governo Federal não parece que tem objetivos muito claros, né? Diferentemente do Conselho de Maio, que é para implementar o Pacto de Maio. Então, é um conselho que se reúne de vez em quando para tratar de questões meio soltas, né? Tem algumas pessoas conhecidas, né? Influenciadores, tem dona de varejista, enfim, o que a gente precisa considerar em relação ao Conselho do Governo Federal Brasileiro e o Conselho de Maio da Argentina? Para começar, as diretrizes, né? O Conselho da Argentina é enxuto, você tem diretrizes ali também enxutas, mas pilares fundamentais. Foco na educação de base, mercado de trabalho mais flexível, reforma trabalhista, reforma tributária, enxugamento do Estado, direito à propriedade privada. Então, essas diretrizes, elas vão contra, né? São contrárias aqui às diretrizes do Conselhão. Nem sei se tem essas diretrizes no Conselhão. Então, vamos pegar a própria linha do governo a respeito à propriedade privada? Não, há uma passada de pano ali para o MST. O MST é o braço ideológico no campo do governo. Então, pelo contrário, se apoia o MST, como é que você é favorável à propriedade privada? Esse é o primeiro ponto. Esse governo tentou revogar a reforma trabalhista, né? Sondou essa ideia de revogação, viu que não tinha espaço no Congresso Nacional, volta do imposto sindical. Então, também não abraça a reforma trabalhista, muito pelo contrário, né? Tem ideias retrógradas em relação à reforma trabalhista. A reforma tributária, bancada aí pelo governo e por setores do Congresso, é uma reforma tributária que vai trazer aumento da carga tributária, cheia de exceções, cheia de distorções, concentra mais poder econômico no governo federal, criando lá aquele conselho, não tem foco na educação de base. Então, assim, a formação do conselho não são pessoas, eu não tenho nenhum expoente ali liberal conservador nessa formação do conselho, é bem diferente do Conselho da Argentina, e as diretrizes são diametralmente opostas. Dávila, vou passar para você, que naturalmente foi um questionamento feito justamente quando você falava e elogiava a criação do Conselho de Maio por Javier Milei. Enfim, queria que você fizesse suas ponderações em relação a esse questionamento, por favor. Bom, muito bom o questionamento do nosso ouvinte. Eu vou explicar de uma maneira muito simples. É que nem a ONU, que você tem o plenário, a grande assembleia, que 190 países vão lá, falam, discutem, mas toda a tomada de decisão está no Conselho de Segurança. É lá que se toma a decisão para valer. É um pouco do que ele fez. O conselhão é a ONU, fica lá, todo mundo fala, representante. Imagina, uma reunião com 250 pessoas, você não toma nenhuma decisão, é para cada um falar bem o que pensa lá. E aí, esse Conselho de Maio é uma espécie do Conselho de Segurança. É lá que vão se tomar as decisões fundamentais que mudarão o destino da Argentina. Você, delegado Palumbo, quer fechar? Dar o último pitaco em relação a esse paralelo entre o Conselho de Maio da Argentina e o Conselhão brasileiro, feito pelo governo federal, por favor. O Conselhão brasileiro é mais para eles arrecadarem, né? Eles estão fazendo de tudo para tributar tudo. Daqui a pouco eles vão tributar até o ar. Tanto é que o ministro ele está sendo gozado com memes em tudo quanto é canto. E o pior, eles falam que não estão fazendo isso, mas estão fazendo isso. Ele pegou um país com superávit e agora já está num déficit milionário. Como é que vai dar certo isso? Ele não quer enxugar a máquina, muito pelo contrário. Ele quer estatizar tudo, ele quer ter mais cargos. Fica difícil sim dar certo, né? Ele devia ser um pouco mais humilde e seguir o exemplo do país vizinho ali, que tudo indica que vai prosperar.